casta de demônios, essa classificação. O que seriam esses demônios tão fortes assim que o nome de Jesus ele não expulsa esses demônios? Você tem alguma experiência quanto a isso? Eu já tive experiência com potestades. Eu olhei em cima da minha casa e tinha uma potestade em cima tentando atingir minha casa. E aí eu orei e Deus falou assim para mim: você tem autoridade para expulsar essa potestade daí. E eu falei: em nome de Jesus, Senhor, envia os seus arcanjos de fogo, que foi o que Deus me deu para falar, para amarrar esses demônios e levar embora. E foi quando eles começaram a afastar da minha casa, começaram a sair. Aquela nuvem negra saiu de cima da minha casa. Então, tem demônio territorial, tem demônio que vai manifestar na pessoa que ele é casta pequena, que são os mais de baixo nível. Tem demônio que já é legião. Aí, na legião, já é uma casta maior. Já é esse caso, que sai só com jejum e oração. Legião já tem mais de 6.000 demônios dentro de uma pessoa, tá? Cada legião tem mais de 6.000 demônios. Tem gente que tem 10 legiões dentro dela. Então, para você expulsar, a pessoa falou, manifesta, é porque é legião. Se o demônio falar na boca da pessoa, é porque é legião. Quando você vai expulsar, se você não tiver autoridade, ele fala para você: eu não vou sair. Eu não vou sair. E aí tem que estar firme no jejum e na oração. Tem que pedir discernimento do Espírito Santo para ver como que aquele demônio entrou ali. Porque você tem que quebrar a raiz, a porta de entrada, por onde ele entrou. Se foi sacrifício de sangue, se ele entrou através de um pacto, através de maldição hereditária, obra de feitiçaria. Por que ele conseguiu acessar aquela pessoa ali? Entende? E isso aí você consegue na mentoria. Sim. Você faz. Eu não sei se pode abrir isso. Existem manifestações no meio de mentorias? Existem. É. Muito. Mentoria tanto em grupo como individual. Existem muitas manifestações. E a maioria das manifestações são pessoas cristãs. Que é mais polêmico ainda. Por quê? Porque a pessoa ela pode ter 20 anos de igreja e ter um demônio dentro dela. Porque não passou pelo processo de libertação, ela não passou pela renúncia, ela não confessou os pecados, ela não pediu perdão, ela não renunciou ao passado dela, tudo que ela fez, aquele passado que a avó, que o vô, que o pai e a mãe fizeram. Ela não renunciou e ela não passou por uma oração de libertação e o demônio está ali escondido. Geralmente essa pessoa que, vamos supor, é da igreja, congrega numa igreja e chega lá, manifesta. Nesse caso aí, se a pessoa for procurar uma mentoria, porque ela está passando uma situação muito difícil, Sim. já está sendo, né? Por que você acredita que na igreja tem muitos cristãos assim, dessa forma? Porque eles não passam por o processo de libertação. Acham assim, aceitei Jesus, batizei, está tudo certo. E aí essa pessoa ela chega em casa, ela não busca. A maioria. Ela é crente na igreja, mas chega em casa, Deus falou para mim, 80% é em casa. Não adianta ir para a igreja, cantar louvor, ler a Bíblia. É lindo aprender. O que devia ter mais ensino também de libertação nas igrejas, que eu não vejo. É muito difícil. Essa pessoa vai para casa e ela continua com o demônio ali familiar, escondido, demônio de maldição hereditária, demônio às vezes de vícios antigos, tá ali, tá escondidinho ali. E o que acontece? Quando ela começa a buscar em casa, se encher do Espírito Santo, esse demônio não resiste mais de ficar ali, ele sai. Ainda que não manifeste, mas quando a gente se enche do Espírito Santo, se enche do poder de Deus, ele não tem mais espaço, aí ele sai. A pessoa tem que entrar no propósito, jejum, oração. Tem que entrar no propósito. Igual você faz, da palavra. Isso é inegociável, isso não tem... Então, vamos supor, uma pessoa que queira, uma pessoa que tenta fazer isso, tenta entrar nessa rotina e não consegue, ela tá tendo o cansaço, não consegue entrar nessa rotina de jejum e oração, já é um ataque
na vida dela. Já. É um ataque, é o demônio lançando opressão, bloqueio, estagnação. Às vezes lança procrastinação. E geralmente é através da opressão na mente. Não deixa a pessoa fazer. Porque ele sabe que se ela fizer, ele vai ter que sair. Então, quando eu me ajoelho para orar, o demônio tem até 2 horas para me parar. Para parar a minha oração. Ele tem uma resistência maligna de 2 horas. E ele fica ali tentando fazer a pessoa levantar. De 2 horas? 2 horas. Como que você chegou a esse Deus me revelou. Esse número? Quando eu estava orando de joelho, quando foram dando 2 horas, eu consegui, Deus me arrebatou o espírito e me mostrou em volta os demônios saindo de perto de mim e os anjos afastando eles. Os anjos já estavam ali, mas Deus permite. Eles chegam e ficam atacando. E quando a gente ora 2 horas, forma uma barreira que não deixa mais ele acessar quem está orando. E a partir dali você acessa o Santo dos Santos. E aí a presença de Deus desce. É onde você tem intimidade. Você tem um acesso direto ao Senhor. Aquela barreira quebrada. Eu acho que o inferno é meio... Não é muito contente com você, não, hein? Não. Eu fico imaginando você, né? Que trabalha com libertação. Eu acredito que você é uma pessoa... Assim, você tem que... Não tem como você voltar pra trás, né? Não. Tem que ser Deus falou pra mim, se eu parar, o demônio me mata. E ele sempre fala pra mim, quando ele manifesta na mentoria, se você parar, eu te pego. Verdade. Fala. Ele me xinga, né? É. Mas com Jesus a gente... Né? Não tem como largar esse Deus, não, mas... Imagina, ele é lindo. Voltar pra trás é bom demais, mas ele tenta intimidar, né? Colocar medo. Tenta. O medo paralisa, né? O espírito do medo está na Bíblia, ele é um espírito. Então, quando a pessoa está com medo, ela vai ficar paralisada. Então, a incredulidade, o medo, não vai deixar essa pessoa progredir, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. O demônio sempre vai tentar colocar na cabeça dela o quê? Olha, se você orar, se você jejuar, se você ler a Bíblia, eu vou pegar alguém da sua família, vai tudo piorar, vai começar os ataques. Só que essa pessoa, ela vive a vida dela frustrada. Por quê? Ela já vive tendo ataques sem ela fazer nada. Porque quem já aceitou Jesus, já comprou a briga com o inferno. Então, o jejum, a oração e a Bíblia, o demônio tenta distorcer. Falar que isso que está trazendo o ataque, mas não é. É isso que vai te blindar, que vai te proteger. Vai começar o ataque? Vai, mas depois passa. É só resistir, continuar. Às vezes a gente pensa que é só uma... Mas assim, depois que a gente está blindado, vem uma alegria, vem uma felicidade, né? Essa vontade de estar orando, de estar buscando. Você sente saudade de ler a Bíblia, de estar em comunhão, né? Sim. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas é muita guerra. Mas quando você está ali, né, na constância, é uma coisa que te dá prazer, né? Sim, não é mais cansativo, não é mais por obrigação. Isso. Já é por amor. Você quer sentir aquela presença. Eu acho importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas estão assistindo e podem falar assim, poxa, mas faz libertação, é para viver desse jeito, eu quero, né? Essa guerra. Mas não é assim, né? Quantas coisas boas também que você recebe de Deus. Eu queria que você falasse rapidamente o que você recebe de bom, assim, que você que Deus compartilha com você do mundo espiritual e que te dá prazer, que te dá alegria, que dá motivação. Fala um pouquinho. Hoje eu vivo um estágio com Deus de intimidade que antes de algo acontecer, o Senhor já me mostra. Por quê? Quando a gente está ali firme, com intimidade, que a gente se aproxima do Senhor por amor, por querer buscar a presença dele sem interesse de querer algo material, o Senhor ele começa a nos mostrar o profundo, o oculto. Então, o que acontece? Hoje eu vivo um estágio assim, eu falo alguma coisa que eu estou precisando, sem intenção de ganhar. E aí o Senhor, ele vai e me dá. Aquilo aparece na minha mão. Aquilo começa a acontecer. Eu estou no estágio também que, às vezes, igual essa semana, eu olhei para minha filha e Deus falou assim para mim, uma seta de enfermidade está vindo para a testa dela. E na hora que eu olhei, eu vi passando uma seta
igual uma flecha de fogo, indo para a direção da testa dela. Peguei o óleo ungido, ungi, repreendi e eu vi a seta caindo no chão. Então, antes de acontecer, Deus já fala comigo. E Deus tem me prosperado de maneira que eu não conseguiria imaginar. Não tem, assim... A fidelidade dele é tão grande, que a gente não busca Deus para ganhar alguma coisa. A gente busca por amor. Mas dá para ver que quando você se posiciona em obediência, em autoridade, você se posiciona ali, você não busca mais a bênção. A bênção, ela te persegue. A sua casa é próspera em todas as áreas. E tudo que você faz começa a dar certo. Não trava mais. O inimigo não consegue mais acesso. E vale a pena. Com certeza, né? Ver os anjos do Senhor, né? Até mesmo para, né? E não dá para sair mais da presença de Deus, né? Não. Não vale a pena e nem dá, porque o inimigo, ele fica, a palavra de Deus, que ele fica bramando como um leão para nos tragar. É isso que ele vem para matar, roubar e destruir. Isso que ele quer fazer, né? Você mencionou também aqui missionário. Agora é missionário. Sobre demônios familiares. O que seria demônios familiares? Demônios familiares são os demônios que vêm acompanhando a família a cada geração. Então, por exemplo, o meu bisavô, ele tem um demônio familiar do vício. O que acontece? Ele pode estar salvo. Morreu, foi salvo com Cristo, só que não foi liberto, porque a libertação não tem a ver com a salvação. A minha mãe, alguém da minha família pode estar salvo e não estar liberto. Tem diferença. Então, se o meu bisavô morrer, esse demônio estiver na vida dele trazendo vício, esse demônio vai sair do meu bisavô que morreu, ele vai procurar alguém na geração da frente para ele acessar essa pessoa, para ele continuar se alimentando do vício. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ver alguém com legalidade que está em pecado, vai acessar essa pessoa e vai começar a trazer vício. Eu já vi vários casos que o pai morreu, o filho começou a beber. A mãe morreu, a filha começou a se prostituir. Por quê? O demônio, ele passa, o demônio familiar, ele traz aquilo, ele influencia, e como a pessoa já está em pecado, ela cai. E aí vem a maldição, que se repete nas gerações. É o espírito familiar. Entendi. E é uma coisa que muita gente vive, né? Sim. Isso daí. Infelizmente, tem muita gente muito presa nessa questão. E, no caso, esse demônio familiar, ele vai entrar se houver legalidade, né? Se houver legalidade. Se a pessoa estiver em pecado, se a pessoa não estiver em obediência com a palavra. Aí ele entra, ele acessa. Aí ele precisa se alimentar. Por quê? O pecado alimenta o demônio. Se não tiver alimento, ele não vai ter alimento. Ele não vai se alimentar. Então, eu não estou cometendo pecado, ele vai fazer o que na minha vida? Nada. Ele vai para um que ele acessa e o vício dessa pessoa vai alimentar ele. Aí passa um tempo, ele vai para outro, acessa e é assim. Por isso nós vemos abortos de repetição, enfermidade de repetição, às vezes acidentes, um morreu, outro morreu, demônios de morte, acessando a família inteira. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui agora. Tem como uma pessoa, assim, tá sã, em consciência, ela saber que ela tá endemoniada? Ou não? Só quando manifesta? Quando é possui um demônio que tá possesso. Quando ela tá possesso. Dentro dela. Quando ela tá possesso. Ela mesma consegue saber, ela consegue identificar, ou precisa que alguém olhe, ou que alguma coisa ali venha fazendo se manifestar? Muitos não conseguem identificar que estão com o demônio, não. Sim. Não sente nada, só sente assim, a vida travada, nada dá certo. Aí essa pessoa começa a sentir opressão, muita opressão, vontade de desistir, vontade de morrer. A influência, né? Ela começa a tomar, às vezes, decisões que não são delas. E quando ela vê, ela já tomou. Então, ela acha que a mente dela não tá boa. Só que é o demônio que já tá agindo ali. Entendi, mesmo é um alerta, né? Já. E vou falar um pouquinho dessa diferença de possessão, de opressão e oposição. Queria que você falasse um pouquinho.
A opressão maligna é quando o demônio age por fora. Então, esse demônio, ele não acessou ainda a alma da pessoa, não conseguiu acessar, entrar. O que que acontece? Ele lança seta, flecha de opressão na mente. Ele usa a mente como alvo. Pensamentos intrusivos, negativos, vontade de desistir, de derrota. Pensamentos que essa pessoa, ela vai querer parar de ir na igreja, vai querer manter, não vai querer mais manter a constância. Ela vai se sentir o quê? Que ela é uma derrotada, que ela não consegue nada, que ela nunca vai vencer. Às vezes dá uma angústia do nada, uma agonia. Essa é a opressão. Dá uma ansiedade. Na possessão maligna, esse demônio ele vai agir por dentro. Então, ele já acessou a alma da pessoa, tá? E aí, nesse caso, é um caso bem sério. Por quê? Ele consegue, muitas das vezes, sequestrar o consciente, subconsciente e inconsciente dentro da mente da pessoa. E essa pessoa não começa mais a agir como ela mesma. Ela começa o quê? A ter comportamentos que ela não tinha antes. O demônio, ele consegue acessar a mente dela, consegue se enraizar cada vez mais. E cada vez mais que ele se enraiza, ele se esconde nos órgãos, se esconde na alma, tá? Ele consegue se esconder ali. E muitas das vezes a pessoa acha que a vida dela não está dando certo por acaso. Só que é o demônio que está ali. Enquanto ele não sair, aí tem que saber como que ele entrou. Qual foi a brecha, a legalidade dada para ser quebrado e ser expulso. Aí tem que manifestar para sair. Na opressão, você orou, ele não manifesta. Ele só, às vezes a pessoa começa a tremer, você ora, expulsa ali aquela opressão e pronto. Na possessão, ele manifesta. Ele vem para fora. Na oposição maligna é o quê? O inimigo vem, ele escuta uma promessa que Deus tem para você. Tipo assim, eu tenho uma esposa para você abençoada. E aí ele escutou, ele traz uma mulher que é da igreja, mas não é de Deus. Por quê? Essa mulher, ela tá com a vida toda errada, mas tá dentro da igreja. E aí o homem lá fica todo animado. Ah, Senhor, muito obrigada, varoa que o Senhor me prometeu. E ele não ora confirmando, por causa da pressa. Ele não tem ali uma paciência de esperar. Ele não pede confirmação a Deus. E ele aceita o plano que o demônio teve para ele. Então, esse demônio ele vai fazer de tudo para a promessa não chegar até você. Ele vai fazer de tudo para te enganar, para trazer algo muito parecido com a promessa do Senhor. Aí a oposição ela também tem em todas as áreas, né, da nossa vida. A gente Sim. fazer, Tudo. ele vai tentar minar, fazer com que não dê certo. Vai tentar impedir. Isso. Vai tentar impedir de tudo. Nesse caso aqui, você pode até estar em oração. Sim. Ele vai tentar mesmo, você que tem que estar vigilante e em oração. A pessoa tem que orar e tem que até fazer campanha, né? Pode fazer campanha de madrugadas no monte para sair essa oposição. Ela tem que manter a constância. Por pensa que ser crente é fácil. A constância. Porque a porta é estreita, a porta é larga, é estreita, né? É difícil. Não é fácil, não. Bom, vamos falar um pouquinho de discernimento de espírito. De espíritos, na verdade, né? Discernimento de espírito, ele é um dom que você vai aperfeiçoando. Como que você aperfeiçoa o seu também, para você discernir os espíritos? Ou ele é um treinamento? Como que a pessoa adquire isso? O discernimento é um dom. Ele está lá em Gálatas, né? Uhum. Então, quando eu queria discernimento, eu comecei a pedir para Deus, Senhor, me dá discernimento. Eu comecei a jejuar e a orar pedindo discernimento. Porque eu tinha ganhado a visão aberta, eu conseguia ver o mundo espiritual, mas não conseguia discernir o que estava acontecendo. O discernimento é extremamente importante, porque às vezes você entra num ambiente. Quando a pessoa ganha discernimento, geralmente os sentidos dela espirituais se abrem. Então, tem o sentido espiritual e tem o sentido natural. O nosso tato, olfato, paladar, audição, tem também espiritual. Então, uma pessoa que chegou num ambiente
e sentir o cheiro de cigarro, o cheiro de bebida, sem ter ninguém ali fumando ou bebendo, ela pode discernir o quê? Tem demônio aqui no ambiente. Só que não é o dom de discernimento. É os sentidos espirituais dessa pessoa que foram abertos, através desse dom. Então, esse dom é de extrema importância, porque se alguém vier falar para você uma profecia e não for de Deus, na hora o Espírito Santo vai falar, não sou eu. Você é como uma anteninha no mundo espiritual, de alerta. Deus, ele te ensina coisas que você não sabe, através desse dom. E quem dá esse dom, como que eu ganhei ele, foi o Espírito Santo que ativou em mim. O Espírito Santo pede para o Espírito Santo ativar esse dom e ler a Bíblia, porque a leitura da Bíblia, ela ativa o discernimento. Ela dá discernimento. É lendo a Bíblia que ganha esse dom e pedindo ao Espírito Santo. Esse discernimento não faz a gente cair nos enganos, né? Sim. Nos enganos que muita gente tem. Muito. Ou qualquer ambiente que você entra, né? Sim. Para você é um dom que nós temos direitos. Às vezes a gente não busca isso, né? Mas é tão importante a gente ter esse discernimento, né? Muito. Qual que é a diferença entre ataques, vamos lá, ataques espirituais e quando esses ataques é consequência de algumas escolhas que nós fazemos, ou ela vem sem, assim, o próprio inimigo decide por ele mesmo sozinho? Não, algumas vezes são escolhas erradas. Então, tem pessoas que chegam para mim, principalmente mulheres, né? Irmã, eu me casei, julgo desigual, meu esposo me trata mal, eu tô muito cansada. Por quê? No namoro já teve sinais. E por ser julgo desigual já é complicado, já é difícil. Nós sabemos que para a pessoa se converter é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil. Então, muitas das vezes as pessoas passam por algo por escolha, porque escolheu errado e isso é triste demais, porque essa pessoa ela não pediu discernimento, às vezes ela nem era ainda da igreja, né, para orar para Deus confirmar, ou essa pessoa já era da igreja e ela insistiu nesse relacionamento, sabendo assim dos sinais de como a pessoa era antes, porque dá para saber como a pessoa é quando a gente está conhecendo ela. Então, assim, às vezes, a pessoa quer muito um trabalho, mas Deus não tem aquele trabalho ali para ela. Ela vai teimar com Deus, ela vai naquele trabalho. Deus tinha algo muito maior e aí vem a consequência. Tem algumas coisas que são consequências de escolha. E tem coisas que são batalha espiritual mesmo. Então, o inimigo muitas das vezes vai colocar algo que não é de Deus e depois a pessoa ainda vai culpar Deus, né? É. Isso que é complicado. Aí fica complicado. Aí que você tem que fazer uma avaliação, né? Sim, tem que avaliar. Uma avaliação da sua vida, ver por que chegou isso, se é você, se é... Igual, se o banco me oferece um monte de empréstimo, e aí eu sei que eu não vou conseguir pagar, eu vou pegar o empréstimo que o banco me ofereceu ou não? Por quê? Como consequência, eu como cristão não posso ficar devendo. E aí eu vou ficar devendo, eu vou culpar o Senhor porque eu estou cheia de dívida. Não, isso é consequência, tem que saber discernir, né, nessa parte. A pessoa que ela não tomar água, que ela não se alimentar direito, vai ter a consequência de quê? Imunidade baixa, enfermidade. Então tem gente que não toma água, não cuida do corpo, não cuida da mente, não se alimenta direito e aí também culpa o Senhor quando fica doente. Acha que é espiritual e não é assim que funciona. Tem também que cuidar do corpo, beber água, se alimentar bem, fazer exercício físico, né? Nós falamos muito sobre alimentação aqui e é algo tão importante, às vezes nós não damos atenção à alimentação. É algo que mexe. Deus ele vai falar conosco, no nosso corpo também. E às vezes se nosso corpo não está bem nutrido, com a alimentação correta, você está comendo coisa que está acabando com você,
não tá com vitaminas, não tá com algum problema de saúde, alguma coisa assim, isso vai atrapalhar também a sua conexão com Deus, né? Sim. De repente fazer um exame, você acha que é depressão, é um exame